Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui esse vídeo depois de muitas pessoas me pedirem para eu ensinar como que vocês podem extrair o melhor aqui do meu livro de matemática básica. Esse daqui, inclusive, é a terceira edição do livro, né? Existe uma nova edição aí em circulação, que é a quarta. Nesse momento, a tiragem que a gente fez da quarta edição, ela já está a caminho aqui do nosso estoque, né? Partiu lá do Rio Grande do Sul. Eu queria até aproveitar esse espaço aqui desse vídeo para comentar um pouco sobre a transição dessa edição aqui do livro, né, para a quarta edição. Afinal, aqui está escrito edição definitiva e isso deu a entender para muitas pessoas que nunca mais haveria uma edição do livro e tal. Eu pessoalmente confesso que pela escolha da terminologia é isso que possa dar a entender, mas enfim, já vou elaborar mais sobre essa questão. O objetivo principal desse vídeo aqui mesmo vai ser parar para ensinar vocês como que eu usaria o meu livro para estudar, né, se eu estivesse querendo melhorar a minha base em matemática. Já tem um vídeo aqui no canal apresentando o livro e falando um pouco da minha proposta didática, né, por trás dele, porém o objetivo aqui é outro, né? O objetivo é eu me colocar mesmo no lugar de vocês e dizer como que eu faria para poder estudar aqui pelo livro. Vamos lá, primeiro eu queria comentar aquilo que eu disse em relação à edição, né? Mais de 2.000 desses livros aqui estão em circulação no Brasil hoje, dessa edição aqui. E acho que por essa razão o tema do vídeo vai ser relevante, querendo ou não, mesmo que tenha uma nova edição aí vindo para cá, e mesmo que eu tenha alterado uma quantidade relevante de coisas, né, dessa edição aqui para a quarta edição. Tanto nos conteúdos que já existiam aqui, né, eu tenho que ver o enquadramento aqui, inclusive, né, para não ficar de fora. Acho que até aqui tá bom. Eu fiz algumas modificações, né, no conteúdo do livro, não só no que já tinha, mas também a inclusão de assuntos novos na quarta. E no ordenamento também de alguns capítulos do que eu julguei que passou a ser mais pedagógico depois da inclusão dos novos assuntos que eu fiz, né? Mas enfim, por que eu chamei essa edição aqui desse livro de definitiva? Eu chamei a edição de definitiva porque o conteúdo que tem aqui nesse momento já é o conteúdo definitivo para que você possa estar seguro com a sua base em matemática. Antes desse livro aqui ele existir, houve uma primeira edição e houve uma segunda edição. Eu vou até pegar aqui, aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês qual foi a primeira e a segunda edição do livro. Olha aqui, ó. Matemática Básica, primeira edição, foi esse daqui. E Matemática Básica, segunda edição, foi esse outro. Da primeira para a segunda, eu incluí os capítulos de conjuntos e trigonometria, por sinal. E assim, compara, né, a diferença que teve, as melhorias que tiveram de uma edição para outra. Então, eu fiz esse livro, eu escrevi esse livro por sentir a necessidade de que não havia uma gama boa de biografias de matemática básica bem feitas aqui no Brasil. E eu falei, poxa, vou dar a minha contribuição. E aí escrevi esse livro. Mas aí ao longo de um ano foram aparecendo melhorias, foram aparecendo sugestões, vocês foram lendo e achando coisas que eu poderia incluir ou melhorar. E eu falei, não vou deixar de fazer uma nova edição, só porque já fiz uma, né? Então, enfim, o livro do Elon, cara, de análise, aproveitar para pegar ele aqui também. Esse livro aqui, olha só. Ele tá, vamos ver agora em qual edição. 15ª edição, bicho. O livro do ilustre Elon Lages Lima, curso de análise volume 1, tá na 15ª edição. Aí vai ver a diferença da primeira para a quinta, saca? Muita coisa foi inclusa e melhorada no livro com base nos feedbacks dos alunos. Então, onde que eu quero chegar, né? Eu quero chegar que as pessoas que investiram nessa edição aqui do meu livro, elas não devem ficar
chateadas, decepcionadas, não sei qual seria a palavra, porque elas fizeram um excelente investimento na educação delas. Os conteúdos que tem aqui, de fato, são tudo que você precisa saber de matemática básica, para você estar seguro com a sua base de matemática. Então, você não saiu lesado ou prejudicado, ou sei lá, por ter investido seu tempo e dinheiro aqui nesse livro. Muito pelo contrário, você fez um dos melhores investimentos da sua vida, certamente. Portanto, foi isso que motivou, tá, a minha escolha de chamar essa edição aqui de definitiva, e não por deliberadamente firmar um contrato social de que eu nunca mais faria uma nova edição desse livro. Até seria contraproducente eu não fazer novas edições desse livro. Enfim, acho que isso possa colocar um ponto final nessa discussão, porque algumas pessoas de fato vieram sei lá, reclamar para mim, xingar algumas pessoas até, porque eu tinha lançado uma edição nova, mas eu não acho que isso seja justificado, né? Vocês ficarem chateados porque eu trabalhei e coloquei suor em trazer uma edição nova para vocês, porque essa daqui já atende perfeitamente a necessidade. A questão é que eu resolvi incluir outros assuntos no outro livro, mudar algumas coisas de lugar para uma nova proposta ali pedagógica, porque é isso, eu estou sempre tentando aperfeiçoar a obra, né? E se eu for esperar só ela ficar perfeita para só então lançar uma utópica última edição, a gente acaba perdendo vários anos do livro que já poderiam estar ajudando muitas pessoas, né? Já foram ao total, juntando todas as edições, entre 4 e 5 mil unidades do livro em circulação no Brasil, e muita gente teve a base melhorada em matemática por conta disso. Enfim, não vou voltar a falar sobre essa questão, acho que já está bem amarrada. Você que entrou nesse vídeo para descobrir como usar esse meu livro aqui da melhor maneira, eu acho que também acaba se beneficiando um pouco dessa informação, né? Até para saber o que você deve esperar numa quarta edição, se você quiser comprar, ou se quiser manter com essa daqui mesmo, como usar ela da melhor maneira. Pretendo fazer um vídeo análogo, né, quando eu estiver apresentando a quarta edição, quando ela chegar, para o uso dela. E se você tem essa edição aqui do livro, você pode assistir esse vídeo para poder entender, né, qual que é a maneira que eu sugiro de você utilizá-lo. Então vamos lá. A primeira sugestão que eu tenho para dar para vocês é que sigam a ordem que eu coloquei para o livro nessa edição aqui. Porque tem gente que fala, tá, vou estudar lógica, aí estuda. Aí chega aqui em aritmética, porra, axiomas da adição, axiomas do produto, eu não preciso ver isso daqui, né? Igualdade, eu não preciso ver isso daqui, eu já sei isso daqui. Isso aqui é trivial para mim. Então eu nem vou perder o meu tempo nessa parte aqui do livro. E cara, esse é um dos piores erros que você pode cometer, porque a minha intuição e o meu contato também com os clientes é que vocês estão investindo nesse livro, a maioria de vocês estão investindo nesse livro, para melhorar a base de vocês em matemática. E se você está entrando nesse livro aqui para melhorar a sua base em matemática, para estar segura dela, você não pode já abrir o livro com preconcepções, tá? Eu garanto a você que se você não pular etapas nunca, se você seguir a ordem que eu coloquei aqui para o livro, você vai se encontrar em diversos momentos numa situação onde você vai dizer, caramba, realmente tem alguma coisa aqui nesse meio da teoria que eu não sabia ainda e que agora que eu descobri, né, agora que eu passei a saber, eu estou com a minha formação realmente mais completa, né, com menos buracos. Esse aqui que é o propósito desse livro, é servir como uma fonte confiável, uma fonte completa de referência para a base da matemática. É para isso que eu escrevi ele. Então não adianta, né? Você perde o sentido do livro se você tentar parar e pular etapas aqui. Então, enfim, siga a ordem que eu coloquei pro livro, tá? É uma ordem pedagogicamente pensada, dados os conteúdos que estão aqui. É um livro que pode ser usado tanto durante o ensino fundamental quanto o ensino médio, nessa mesma ordem. Então, enfim, é a minha primeira sugestão
para você. Siga a ordem que eu coloquei no livro e sem pular etapas, sem ter preconcepções. A segunda coisa que eu tenho a dizer é em relação aos exercícios. O livro, vamos ver aqui, eu acho que ele tem umas 350 questões, 352, sei lá. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui já tem 400 questões. Então, tem um volume relevante aí de exercícios e você poderia se perguntar naturalmente se você precisa fazer todos eles, né? Principalmente porque tem questões aqui de colégio naval, tá? EPICAR, tem questão de ITA e de IME também. Eu lembro que tem algumas, por exemplo, lá no capítulo de conjuntos, ó. Se eu vir aqui para a parte de exercícios, é fácil achar questões de ITA e de IME, aqui no nível 3, ó. Questão do IME, questão do IME, questão do ITA, aí questões recentes até. Então, assim, qual que é o meu posicionamento em relação aos exercícios? Eu acho que vocês devam fazer todos eles, tá? A proposta desse livro, pessoal, é bem diferente da maioria, talvez vocês tenham usado aí ao longo da formação de vocês. Porque eu entendo que vocês têm o material escolar de vocês, vocês têm as apostilas do sistema de ensino da escola de vocês, ou se for do colégio do governo, eles têm também um material próprio, enfim. Você já tem contato com essas coisas que vêm do meio em que vocês estão, mas aqui o que eu quero é colocar uma referência bibliográfica para vocês que já tenha um certo nível de independência para você chegar ali na sua casa e você estudar isso daqui sem pressa. Não ficar meio que preso ou refém de uma ordem que você tem ali na escola, não ficar refém de uma carga horária que você tem ali na escola. Basicamente, eu quero que você faça isso daqui sem pressa. Esse é o intuito do livro, né? E sendo assim, o fato do livro não ter questões muito repetitivas, né, ele ser um livro em que as questões elas foram selecionadas sob medida, eu acredito que vocês não têm nada a perder, pelo contrário, vocês têm muito a ganhar em fazer, né, todas as questões do livro. Eu, no lugar de vocês, eu faria todas as questões do livro, porque elas tocam, né, partes diferentes da teoria, elas não são repetitivas. Tem livros, cara, como o Fundamentos da Matemática Elementar, que é um livro que eu particularmente gosto muito, porém, vou pegar um aqui para a gente poder conversar, esse daqui de Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. A propósito, todos esses assuntos aqui eles já foram incluídos na 4ª edição do livro, né, em contraste com essa 3ª edição. Tem livros como esse daqui que, sinceramente, na minha opinião, eles têm muitas questões repetitivas. Umas questões que mudam quase nada de uma para outra, né? Mudam os valores, alguns números às vezes só, de uma para outra. E você acaba perdendo muito tempo com uma coisa que você já está careca de fazer. Existe um senso comum de que matemática é repetição, que você aprende na repetição e tal. E talvez exista alguma verdade nisso, mas eu também não acho que precisa ser igual a um robô. Tá? Eu não acho que você deva precisar fazer 800 questões idênticas entre si em termos de técnica, só para tentar fixar um conteúdo. Então, acho que o principal aqui é você fazer boas questões, tá, diversificadas em nível e em conteúdo, que abarquem toda a teoria. Sempre que possível, depois que terminar de fazer uma questão, pare e olhe a resolução dela aqui no final do livro, né, para você poder aprender a maneira que eu pensei em resolver a questão. Às vezes pode ser diferente da que você pensou. Então sempre veja as resoluções depois que terminar, independente de você ter conseguido ou não. E assim você vai ter um aproveitamento melhor possível do seu tempo. Então, realmente, o que você precisa fazer, né, para concluir aqui a ideia, para aproveitar muito bem o livro, é confiar na proposta que eu dei para o livro. Tá? São anos e anos estudando matemática, aí, dando aula também, né, uma década já. E
a maneira que eu decidi abordar as coisas aqui nesse livro foi pensada pedagogicamente para que você aprenda da maneira mais eficaz possível. Então siga a ordem que eu coloquei para o livro, não pule etapas, faça todas as questões, veja as soluções quando acabar de resolver as questões. Se você não conseguir resolver uma questão, tente mais algumas vezes, mais tarde naquele dia ou em outros dias, antes de ver a resolução. É sempre bom você levar aí ao limite o que você tem de bagagem. E se você fizer isso, cara, se você fizer isso da página 1 do livro até a última página, eu acredito com muita segurança que em poucos meses, dependendo da quantidade de dedicação que você coloque, pode ser 2 meses, talvez 3 ou 4, se você fizer mais devagar, eu acredito que você vai ter uma segurança muito maior, tá, no teu conhecimento em matemática. Então, pelo simples fato de eu ter feito esse livro da maneira que eu fiz, você não precisa de muito jogo de cintura, tá, para extrair o melhor dele. Seguir a ordem do que eu propus, não pular as etapas, fazer todas as questões, ver todas as resoluções. Eu coloquei exemplos, tá, no meio da teoria, exemplos resolvidos, né, de problemas. Por exemplo, essas ideias aqui para entender o que é domínio, o que é contradomínio, imagem, a parte aqui de função, de classificação. Eu coloquei exemplos no meio do livro para que você aprenda como se aplica aquilo que você acabou de ver de objeto novo, de definição, e então fique mais claro como você vai fazer nos exercícios. Igual esse problema aqui em que eu ensino como obter função inversa. Eu te dou a receita aqui, eu te mostro na prática como que se resolve um problema usando isso. E aí fica mais simples de você vir aqui depois e resolver os exercícios, sacou? Então use os exemplos como âncora. É mais uma coisa que eu faria no seu lugar para extrair o melhor do meu livro. Tá? Isso independente de você ser um aluno de ensino fundamental ou de ensino médio, com a base forte ou com a base fraca, faça o livro inteiro. É uma coisa que você vai fazer muito bem uma vez só e depois é só consultar o livro em momentos futuros. Se você é um professor e está com um livro aí só para consulta, para pegar a questão para colocar nas aulas e tal, é uma história diferente. Mas se você comprou esse livro para aprender matemática, para melhorar a sua base em matemática, essa é a abordagem que eu sugiro. Como eu sei que tem gente que vai perguntar, essa caneta aqui é uma caneta tinteiro da Crown, modelo Ebony Fumé. Quem quiser procurar aí na internet, tá? Vende no site da Crown. Só falando porque eu sei que o pessoal sempre pergunta. Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado da abordagem, da proposta que eu fiz aqui para o livro. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O link para adquirir a 4ª edição do livro está aqui na descrição. O livro vai chegar nos próximos dias aí pra gente. E assim que chegar, já vamos despachar todos eles de uma vez. Muito obrigado pelo apoio. A gente se vê no próximo vídeo.